Você sabia que as pessoas no contexto bíblico acreditavam que os filhos eram punidos por conta dos pecados dos pais? Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, você está no Leitura Diária do canal Didaquê, onde nós estamos lendo com você as leituras diárias para as lições bíblicas do quarto trimestre de 2022, editadas pela CPAD. Tem como comentarista principal o pastor Ezequias Soares, e o tema principal da lição bíblica da CPAD do quarto trimestre é justamente a justiça divina. Nós estamos comentando as leituras diárias da lição de número 7, que tem como tema a responsabilidade individual. Isso mesmo, cada um é responsável pelo seu próprio pecado, pela sua própria falha. E a nossa leitura de hoje está registrada em Deuteronômio 24 e o versículo de número 16. Deuteronômio 24, 16, que tem como tema para esta leitura: na lei de Moisés, cada um vive e morre pelos seus próprios atos. Na lei de Moisés, cada um vive e morre pelos seus próprios atos. Note a leitura bíblica de hoje. Os pais não morrerão pelos seus filhos, e nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Isso mesmo. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Nem os pais são responsáveis pelos pecados dos filhos, e nem os filhos responsáveis pelos pecados dos pais. Cada um tem a sua responsabilidade individual. Esta leitura está em plena harmonia com a leitura bíblica em classe a se fazer na lição de número 7, no dia 13 de novembro de 2022, onde nós temos o capítulo 18 do profeta Ezequiel como base para esta lição. E no capítulo 18, versículo 20 do profeta Ezequiel está dito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então note que está em plena harmonia com a lei de Moisés, essa prescrição do profeta Ezequiel, na qual aponta para a responsabilidade de cada indivíduo. Você sabia que o rei Amazias de Judá, filho de Joás, ele cumpriu na íntegra essa lei? Isso mesmo. Isso está em segundo livro dos Reis, capítulo de número 14, versículos 1 a 6. A Bíblia diz que Joás, ou seja, que Amazias passou a reinar em lugar de seu pai, Joás, que fora assassinado. E quando o reino estava já consolidado em suas mãos, a Bíblia diz que ele puniu aqueles que haviam assassinado seu pai. No versículo 6, portanto, diz assim: porém, aos filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não morrerão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então aqui a lei foi cumprida na íntegra, os filhos dos assassinos do rei Joás não foram punidos por conta da responsabilidade dos seus pais. Veja que ainda lá no Evangelho segundo João, capítulo 9, como disse na abertura desse vídeo, as pessoas acreditavam nesta responsabilidade do pecado dos pais recaírem sobre os filhos. Os discípulos com Jesus encontram o homem cego de nascença em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles questionam a Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus de imediato responde que nem ele pecou e nem os seus pais havia pecado como consequência daquele ato, mas que ele nasceu cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. Nem sempre
situações catastróficas é consequências de pecados cometidos. Mas note que a Bíblia chama a atenção para a responsabilidade individual. O pecado que cada um cometeu virá como consequência sobre si. Que Deus abençoe o seu dia. Esta foi a nossa leitura bíblica diária de hoje. Quero te convidar para se inscrever no canal Didaquê. Curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. O seu comentário, feedback é muito importante para nós. Deus abençoe o seu dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.